Beleza, pessoal? Bora aqui fazer um replayzinho. Já fiz aqui as minhas marcações, um replay aqui no mini índice, tá bom? Como conduzir uma operação e fazendo scalper a favor da operação, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou pular aqui o replay no Tzinho e vou dar o play aqui na operação. Olha só o que aconteceu, pessoal. O que que a gente consegue ver? Eu já fiz as minhas marcações. Olha só, o mercado está testando aqui essas linhas. Branca, nasceu acima da linha branca, está testando ele nasceu acima dos 50% do candle anterior e ele nasceu testando as marcações brancas para subir. Então, se ele já testou aqui essas duas marcações e já passou para cima dela, eu posso muito bem pegar a minha operação, tá bom, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha primeira operação, ó, parcial, eu vou fazer com 5 contratos. Aí depois eu vou fazendo vou fazendo scalper com 2 contratinhos, para o médio não grudar, tá bom? Senão o meu médio vai grudar. Então vamos lá, aqui está o meu 60 minutos. 60 minutos também ele está acima já dos 50%. Ele tem alvo no topo dos 60 minutos. Bora ver se vai me dar esse alvo, tá, pessoal? Então eu já vou entrar nessa operação de compra. Olha aí, ó, entrei com 5 contratos, vou sair com 4 contratos e vou ficar com um, ó. Entrei com 5, saí 4, ficar com um. Por quê? Porque ele já testou as duas linhas brancas. Olha, pegou a parcial. O meu stop agora já ficou stop gain, não ficou mais stop loss. E ele tem alvo bem acima, por exemplo, aqui nessa linha branca aqui, ó. Porque no 60 ele tem alvo acima do 60. Só que eu vou tirar o meu alvo para mim tentar conduzir essa operação, tá bom? Bora ver se ela vai me tirar, se ela não vai. Bora ver aqui no 60 aqui, aonde é que está o alvo. Pronto, pessoal, eu vou sair nesse alvo aqui, ó, dos 60 minutos, tá? Que ele tem alvo no topo. Passei a linha para cá. É no topo do Candle 5 mesmo, ó. Então, vou puxar para lá esse meu gain. Aqui para esse alvozinho, ó. Ó, pessoal, já dá um trade muito bom. 395 pontos até aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos deixar ele ver o que ele vai fazer aí. O alvo é lá. Bora ver o que ele vai fazer. Vou tentar pegar scalper a favor e vou conduzindo essa operação aí. Bora ver no que vai dar. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó. Este candle, último candle do dia aqui, ele nem triscou aqui no topo, mas ele fechou acima daquela linha branca, tá bom? Que a gente colocou, é marcação dos 60 minutos. Então, este candle aqui, o um do dia de hoje, ele só tinha a obrigação de ficar acima desse topozinho aqui rompido, ó. Acima dos topos rompidos, desses últimos topos aqui. E acima dessa linha branca também melhor, como ele ficou. Só que esse que está aberto aqui, pessoal, ele já tem a obrigação de romper tudo. Se ele não romper tudo, o outro já tem a obrigação de queda. Então eu não vou ficar mais nesse trade, porque ele não deu sequência. Eu entrei nele, ó, ele não deu sequência. Ele foi 200 e poucos pontos e já está voltando aí tudo, ó, já está fechando esse candle. Então eu vou sair desse trade, pessoal. Ó, É quem? mas eu saí no gain aí, tá bom? Saí no gain. Não coloquei a minha boleta, mas vou colocar a boleta aqui. Que geralmente quando eu estou operando na real, eu não coloco a boleta não, pessoal, porque a gente fica muito enviesado. Aí, ó, 172 pontos aí, tá aí, porque tá descontado as taxas. Por isso que deu 172,50. A obrigação desse candle que está aberto é cair. Aí, se ele não cair, a obrigação do outro é subir. Mas, por enquanto, ele está lateral dentro do candle um do dia. Tá bom, pessoal? E o candle do último dia foi muito grande, ó.
Perigoso ficar aqui dentro desse candle muito tempo e ele ainda está dentro do candle um, que é bem menor do que o candle do dia anterior, do último candle do dia anterior. Ó, é o 107, porque ele é um mercado de 2023. Agora, nos dias atuais, dá 113 candle, né? Esse aqui dá 107. Bora ver agora o que que eu vou fazer no próximo candle aqui. Tá, pessoal? Vou esperar esse candle fechar, porque a obrigação dele é cair. Quero ver o que que ele vai fazer para mim tomar atitude no próximo candle. Olha só, pessoal, a tendência aqui, ó, tá bem forte de queda, né? Nas macros aqui. Só que aqui agora, pessoal, ele já tá formando, cada vez que ele tenta subir, ele forma fundinhos mais altos. Aí hoje eu vejo alta para esse mercado, tá bom? Aí, ó, já negou esses fundos rompidos aqui para baixo. E eu já vejo alta nesse dia de hoje. Aí aqui também pode estar dando esse W grandão aqui, né? Tem alvo aqui para cima, né? Quase nessa linha branca. E eu vou analisando aí. Eu só vejo alta nesse mercado. Pelo último candle também do último dia aí, olha o tamanho desse candle. Só está formando topos e fundos ascendentes, né? Aqui foram descendentes, aqui foi até quase no topo, falhou o topo. Era para romper esse 50 aqui para baixo, já não rompeu, o candlezão já foi lá para cima, agora já está vindo na metade do candle do último dia para subir. Tá aí minha fibozinha, por enquanto eu tô numa fibo aí de baixa, para ver o que que vai acontecer. Ainda não fiz mais operação agora aqui nesse candle, né? Ele fechou aqui no finalzinho da fibo. Se ele tivesse paviozado aqui para baixo, soltasse um pavio bem muito, eu já entrava comprado de novo. Mas do jeito que ele fez aqui, ele nasceu testando, foi para cima, significa que ele quer cair, pessoal. Olha só. Quando o candle nasce, não formou pavio para baixo, tá andando só lá para cima, então ele tem uma grande probabilidade de queda. É bom vocês observar no fechamento de cada candle e a abertura do próximo, tá bom? E esse candle aqui que fechou, o 3, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, com esse paviozinho. Então, ele tem alvo aqui nesse finalzinho dele. Ainda nasceu testando para cima. Dava scalperzinho de venda. Olha, ele tá patetando aí, me deu vontade de fazer, se desse tempo de mudar aqui, ó. Mas às vezes não dá nem tempo de mudar. Olha, como ele tá no mesmo lugarzinho, pessoal, ainda fiz um scalperzinho de venda. Por que venda? Alguém vai falar assim, mas você fez um scalp de venda aqui no fundo? Por que venda no fundo? No fundo se compra, né? Sim, no fundo se compra. Mas o que que acontece? Se eu for botar uma fibra aqui, ó, nesse último candle, olha só. Quem? Olha aí, ó, é gain, pagou. Aonde que ele tá nesse último candle aqui? Ele tá ferrado no 50%. Quando chega no 50%, a obrigação desse candle é romper esse. Se não romper, o outro volta. Então, esse aqui tem a obrigação de romper esse. Além de tudo, ele ainda nasceu testando para cima para cair. Tá bem, pessoal? Aí eu vou voltar a fibra aqui para o candle número um, que é o trabalho que ele fez hoje, e vou esperar esse candle fechar para me mudar a fibra para baixo, porque ele já fez uma nova mínima aqui, ó. Se ele já fez nova mínima, eu tenho que mudar a fibra para cá. E vamos acompanhando aí, bora ver o que que ele vai dando para nós. Por enquanto, aqui nos 60 minutos, olha, pessoal, não tá fazendo nada, ó. Olha aí. Nada, nada, nada. Tá lento o mercado. Tem vezes que nasce já dá um candle grande, esse hoje não deu nada, ó. Os candles primeiro aqui do dia, ele deu 345 pontos. Não foi muito, não. Por ser o primeiro candle do dia, né? Olha aí, pessoal. O mercado ele quer ficar lateralizado, ó. Mal tá querendo romper a mínima do candle 1. Mal, mal. Ó, embalou um pouco. Bora ver se vai romper. Tá finalizando o candle. Ainda estou sem coragem de fazer operações, porque eu só vejo alta e ele tá caindo, tá? Ele nasceu testando para cima, ele dá um scalpzinho de venda aí de novo. Opa, peguei atrasadinho, ó. Não sei nem se ele vai pagar. Eu peguei atrasadinho ele. Mas por quê? Porque ele nasceu testando para cima, veio testar logo o rompimento do 3 aqui.
Só que era para mim ter pego ele aqui, ó, agora. E eu peguei ele aqui embaixo. Quando eu apertei, eu tava aí para baixo, ó. Então, é esperar para ver. Bora ver se ele paga. Teste de rompimento. No caso aqui é uma venda de teste de rompimento. E esse candle 4 também fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Pagou, pessoal. Again. Pagou mais uma vendinha. Tá vendo? Então a gente tem que observar tudo e ir pegando as operações que for dando, né? Porque eu tô pensando numa compra aqui e ele tá me dando é venda, vamos pegar a venda. Olha aí, pessoal, o candle de 60 minutos, ele tá vindo testar os 50% do anterior. Olha isso. E ele não deu alvo lá no topo. Então, se ele está vindo testar os 50% anterior, possivelmente ele pode vir testar os 50% do anterior com o teste de rompimento do anterior também para subir. Aí aqui esse candle 5 ele já deu alvo aqui embaixo, porque o candle 4 fechou abaixo dos 50% dele mesmo, tá bom? Aí ele tinha um alvo aqui no finalzinho dele, mas muito pequenininho, ó. Ele fechou praticamente careca, por isso que ele paviusou para baixo aqui e tá subindo. Era para ter pego já também uma compra aí, ó. É, tipo, ele pagou a minha venda, dava para ter entrado numa compra. Porque esse candlezinho aqui é careca. Tipo, esse candle aqui pagou o alvo dele e voltou, ó. E ele nasceu testando para cima. Tipo, deu teste de rompimento e agora deu compra. E eu não peguei porque eu fiquei olhando aqui por 60 minutos. Quando eu vi agora foi uma informação aí já atrasada, né? Eu tinha passado já. Aí agora, pessoal, só esperando esse candle aqui fechar para ver o que vai acontecer com ele. Aqui agora, pessoal, o que está acontecendo aqui é uma negação, ó. O 5 está negando o rompimento que o 4 fez no 3. Então, isso é uma negação de rompimento de mínima. E ele já está rompendo máxima, ó. Olha, não rompeu a máxima, mas ele negou a mínima. E nasceu testando para cima, que ele deu só uma paviusadinha para baixo, foi para cima. O que que acontece? Ele está dando alvo aqui na máxima do candle anterior, né? Que é um alvo que esse candle anterior fechou acima dos 50% dele mesmo e quase já foi lá deu alvo, ó. Vamos esperar um pouquinho aqui para baixo, pessoal, que se ele vir testar essa negação aqui, ó, eu já entro. Teste de negação. Pode ser que ele não venha aqui, mas ele já veio nos 50% desse candle aqui, ó. Já daria para ter entrada num scalpzinho aí já. Ainda não vou entrar nesse scalpzinho aqui, não. Vou esperar ele vir mais abaixo para tentar testar a negação. Quer ver, pessoal? Tem um indicadorzinho aqui que o meu colega me forneceu. Olha aí, ó. 50% do candle anterior. É scalpzinho na cabeça, ó. Não peguei de novo. De compra. Porque ele está na região dos 50%. Se ele está numa região dos 50%, esse aqui tem que romper o outro. Se não romper, o outro cai. Foi isso que eu disse para vocês bem aqui embaixo. Quando estava bem aqui, ó, essa fibra. Na região dos 50%, esse tem que romper esse. Rompeu? Rompeu. Agora esse aqui tem que continuar o rompimento para sair daqui. E ele fez foi negar. Se ele negou, ele está dizendo que agora ele quer subir. Só que era melhor ele vir fazer esse teste de negação. Ele já andou 2 minutos e está muito lerdo aí, não foi meio para lugar nenhum. Vou esperar mais um pouquinho para me pegar um scalper nele. Até porque os 60 minutos já andou 30 minutos, ó, e não fez praticamente nada. Ele tá aí, tipo, quase no 0 a 0, né? Desceu e subiu e tá um um bombonzão aí. Olha aí, dava scalpzinho aqui de compra, ó. Eu já patetei aqui, já era para ter pego o scalpzinho de compra. Agora, como eu atrasei, pessoal, muitas das vezes a gente perde o scalp aqui, tá? A gente perde. Aí, como eu atrasei, agora é o jeito de esperar, porque não adianta também pegar o bonde andando. Vamos dizer que o bonde passou, né? Não dá para correr atrás dele, tem que esperar ele voltar. Ou então esperar o próximo, né? Bora deixar essa fibra nesse local aí. Olha isso, foi embora. Foi embora sem eu. Vai dar alvo lá em cima, no topo. Aí, ó, pessoal, ele veio no 50% dele do anterior. Foi lá em cima, deu alvo.
na máxima do anterior. Agora com essa paviuzadona, se ele voltar para dentro aí da venda. Quer ver que eu vou pendurar uma ordezinha de venda bem aqui, ó. Apesar que falta um minutinho e pouco, né? Mas uma paviuzada daquele tamanho, bora ver. Tá pendurada a ordem aí. Bora ver. Se ele começar a diminuir muito o tempo dele aqui, ó, eu já eu cancelo ela. Pegou e pagou. Olha aí que tiro. Peguei. Agora eu pego, compra aqui de novo, ó. Que ele testou a negação. Já pagou, Peguei. pessoal. Agora sim, ele andou e já foi embora, ó. Tá vendo? Só esse candle aqui daria um aqui. Aí depois deu aquele descendo aqui com a paviuzada e deu outro teste de negação. Ele voltou para testar a negação. Olha aí que bonito que ele fez. Peguei três, peguei dois, né, na verdade. Peguei um aqui e um aqui, ó. Esse daqui dos 50% eu não peguei, mas eu só vi aquela hora. Peguei dois scalper nele. Olha isso, mas foi muito forte. Agora eu não vou fazer mais nada nele, porque falta 12 segundos para ele fechar, né? Então vamos ficar em paz aí. Olha, isso aqui é muito perigoso. Agora, esse aqui, ó, foi nova máxima, nova mínima. Toda vez que dá uma nova máxima, nova mínima, dá uma FIBO. Mas só que essa está no 50% aqui, ó. Está acima dos 50%, pessoal. É, com, é compra. E, olha, tá uma FIBO nova máxima, nova mínima, acima dos 50% e deu essa paviuzada imensa aí, ó. Ele deve alvo no topo dele mesmo. Bora ver se ele vai lá pagar. Olha, ele quase pegou, foi um stop de 150 pontos. Será que ele tá rápido? Na velocidade um, ó. Quase pegou o stop com 150 pontos. Olha, essa paviuzada é muito forte. O certo mesmo é deixar ele vir para usar aí. Só que eu peguei ele porque eu me emocionei na hora, né? Nova máxima, nova mínima, fechou acima dos 50%. Quando ele fecha acima da linha dos 50%, a gente sabe que dá. Pegar até mais um scalpzinho com essa paviuzada tão imensa aqui, ó. Peguei um scalp a favor. Peguei. Ó, pagou, ó. Scalp é a favor. Duas paviuzadas imensas dessa aqui, tá provando que ele vai subir. Tá provando. Bora esperar essa operação agora lá no topo, tá, pessoal? O alvo dela é lá no topozinho lá. Bora ver conforme ele vai trabalhando aí. S- Peguei. Saí com mais um contrato. Por que que eu saí com mais um contrato? Para mim ficar no positivo, para mim proteger a minha operação. Aqui abaixo desse candle aqui, ó. Como ele tá, quando ele fechar, eu protejo abaixo do 6 quando ele fechar. Por enquanto, deixa ele assim. Duas paviuzadas dessa e ainda nova máxima, nova mínima na região dos 50%. Ele está mostrando para mim que ele tem alvo no topo daquele candle lá, ó, no topo. Ele está acima dos 50%. Olha a linhazinha dos 50% aí, ó. Ele fechou acima dos 50%, na verdade, né? E esse aí nasceu acima dos 50%, tinha que dar alvo lá no topo, mas ele veio logo dar alvo aqui no fundo, olha. E um alvo muito bem dado, hein? Sendo que o primeiro alvo dele seria para o topo, porque ele já estava acima dos 50%. Por esse motivo, o stop da gente não pode ser muito pequenininho, tem que ser logo um stop de 150, 200 pontos, porque pode fazer isso aí, essa paviuzada, mesmo que a previsão da gente é de alta. Isso aqui que mata o trade, ó. Uma paviuzada dessa, meu Deus. E olha o que está acontecendo com os 60 minutos. Falta 26 minutos para ele fechar e ele tá nesse doji aí, ó, nem para cima nem para baixo, que é o dia de hoje aqui, ó. Tá praticamente onde ele nasceu, ó. Aí, ó, 0 a 0, ó. Ele nasceu aqui, tá aí, no mesmo local que ele nasceu. Esse candle aí, falta 1 minuto e 22 para ele fechar. Bora esperar ele fechar para a gente ver o que que a gente vai fazer no próximo. O meu stop loss está aqui com 45 pontos e meu ganho está com 530 pontos já. Bora ver qual que ele vai dar primeiro. Vou tentar conduzir essa operação aí até o alvo, pessoal. E se ele der scalper a favor,
eu vou fazendo scalper a favor. Olha, duas paviuzadas imensas dessa aqui, ó, eu já vejo alta no mercado. Eu já estou vendo alta, porque estava acima de 50% aqui, ó, do que do anterior, né? Acima dos 50% do que do anterior. Mal ele perdeu esse 50%, já voltou para dentro de novo. E aqui tem duas paviuzadas imensas dessa, e ele está para dentro dos 50%. Então é para cima que ele quer ir. Bora ver aí. Esse aqui fechou quase carequinha, só que está acima dos 50%. Ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Então ele já tá, esse candle aqui já está dando o alvinho dele, ó. Ele já está dando o alvo. Se ele deu o alvo de alta, não devemos fazer nada. É somente ficar na operação aí. Olha, com usada dessa imensa, pessoal, dava scalpzinho de venda, ó. Tá na velocidade um, não, tá no 2. Vou voltar para um aí, ó. Na velocidade um a gente conseguia ver direitinho essa paviusada e pegava essa venda bem aqui, ó. Já pagou uma venda. Vocês querem ver que já pagou? Quer ver? Bora botar no scalp aqui. Olha aí, ó. Olha, pagou já a venda, ó. Pagou uma venda aí. Só não peguei porque eu tô comprado, né? Então não dá para pegar a venda. Agora, se ele paviusar aqui os 50% desse candle anterior, dá para entrar, porque ele abriu acima dos 50% normal, né? Aqui agora, gatilho com gatilho, olha. Está acima dos 50%. Se ele pode usar os 50% desse candle anterior aqui, ó, é aí onde nós estamos, é região de compra. Aí onde nós estamos é região de compra. Ele tem que ir para o topo. Fazendo scalpzinho aqui. Aqui é região de compra, pessoal. Ah, ele tá patetando aqui, testando isso aqui, ó. Olha, pegou. É quem? Tá vendo? Testando os 50% do candle anterior em uma regiãozinha de compra, que essa regiãozinha da FIBO é região de compra. Tá bom? Para ir para aquele topo lá, ó. Mas quem diz que ele vai? Ninguém, né? Quem diz que ele vai, na verdade? Ninguém. É somente esperar ele trabalhar. Conforme ele for trabalhando, a gente vai trabalhando o preço também aí. O Kendo de 60 não está fazendo nada, mas se pelo menos ele fechar acima dessa linhazinha branca que eu vou colocar agora, pessoal, vou colocar aqui um layout estudos aqui, ó. Pronto. Olha aí, se ele fechar acima do rompimento aqui, dessa linha branca, ó, tá bom demais. Ele não pode perder os 50% do dia anterior ou negar esse rompimento aqui. Se ele negar, aí ele mostra queda. Se ele permanecer aí acima, o candle de 60 minutos, ele continua mostrando alta para nós. Aí temos que ter essa tranquilidade, esperar o mercado trabalhar. Aí ele tá lateral, ó, tá dentro do candle. Olha só. Ele saiu de dentro do candle um aqui rapidinho e já voltou. Primeiro candle que saiu, o próximo voltou. Isso é um sinal também muito forte de alta. Quando um candle rompe, o outro já nega. Como esse candle aí falta 57 segundos, eu não vou mais fazer a operação nele. Já peguei um scalpzinho nele. Vou esperar o próximo abrir para ver o que que a gente vai fazer. Porque ele está numa região de compra aí, em uma região de 50%. Aonde é que ele está aqui fechando negativo, numa região de 50% da fibra de gatilho com gatilho, o próximo candle tem que romper o anterior para baixo, tá? O 9 tem que romper o 8 para baixo. Se não romper, o outro dá compra. A obrigação de candle a candle. No candle 9 que vai abrir, pessoal, eu não vou fazer operação nele. Por que que eu não vou fazer operação nele? A não ser que ele pode usar muito aqui já para baixo, dar os alvos dele aqui, quase pegar meu stop e voltar, eu entro na compra. Mas eu estou até com medo dele pegar meu stop, porque a obrigação dele é de cair. Então, se a obrigação dele é de cair, como é que eu vou pegar compra nele, sendo que a obrigação dele é de queda? Porque em uma região de 50% não tem paridades. Um tem que romper o outro. Olha só, esse Candle 8 ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Olha onde é que está os 50% dele, a linhazinha verdinha ali, ó. Nessa cruzinha minha. Tá lá abaixo dos 50% dele, então ele deve alvo aqui nesse fundo, ó, dele. Então eu não vou vender, por quê? Porque eu estou comprado, estou esperando o meu alvo lá em cima. E ainda está numa região de 50%. E aqui é região de compra. Então, por esse motivo, ainda estou nessa comprinha. Porque é região de compra, tá no 50%. Eu estou comprado, então jamais vou vender.
Também não vou comprar nesse candle, que é obrigação dele de cair. Ele pode estar indo lá testar os 50% lá do candle anterior e vir dar o alvo dele aqui no fundo. Que ele faz muito disso, ó, ele não deu alvo aqui no fundo. Aí ele volta lá naqueles 50%. Aí ele vem dar o alvo dele aqui no fundo. 50% do candle mesmo, tá bom, pessoal? Que às vezes quando eu falo 50% da fibra e tem 50% do candle, que esses risquinhos aqui que tem em cada candle meu, tá bom? Isso é o 50% de cada candle. Olha aqui, pessoal, falta 50 segundos, 18 segundos para esse candle fechar, tá bom? Eu observo muito isso, pessoal. Olha, aqui teve três paviozinhos batendo nessa linhazinha que eu coloquei, ó. Ó, final do quadro, tá vendo? Ó? Aqui também deu um, deu dois aqui, ó. Eu tô esperando o terceiro, tá? Se o terceiro candle, aí esse aí agora, ó, ele tem a obrigação de subir, só que ele nasceu testando para cima. Esse anterior, ele não deu alvo. Nesse anterior, ele não deu alvo para cima nem para baixo, tá? Ele tinha que ter dado alvo aqui embaixo, ó. Esse aqui já nasceu testando os 50% dele próprio, do anterior, e veio dar alvo aqui embaixo, ele dando alvo embaixo dele. Então, essa linhazinha que eu mostrei para vocês, de três aqui, ó, três paveusadinha, isso é muito bom. E esse candle ele tem a obrigação de subir. Então, eu vou pegar scalper nele. Vou até subir mais, pessoal, tá? Vou até subir mais esse scalperzinho aí, ó. Não é nem scalper, é uma operação zona muito boa. Como ele tá patetando, voltou de novo pro 0 a 0 dele, vou pegar mais um. Por que que eu vou pegar mais um? Porque isso aqui é região de É compra, ó. quem? Pegou. Porque aqui é região de compra. Eu disse para vocês, desde esse candle aqui, ó, que é uma região de compra. Aí a obrigação desse aqui era cair, não caiu? Então a obrigação desse aqui é subir. O alvo dele é na cabeça dele mesmo aqui, ó. Deixar o alvo desse contrato bem aí. Porque ele já deu alvo embaixo e passou dos 50% do anterior. Aí foi É dar alvo quem? na máxima do anterior, ó. Ele deu alvo embaixo, alvo em cima. Pronto. Tá numa região zona de compra. Para ir para onde? Com a máxima desse candle 6 aqui, ou a máxima do candle 1, que é essa daqui, ó. Que é a mesma fibo lá dos 60, que é essa fibo aqui dos 60 minutos. Ele está trabalhando acima dos 50% dele mesmo. E aí está mostrando alta, aos 60 minutos, ficando positivo. Tá dando certo. Mas na verdade, pessoal, esse mercado tá lateral dentro do candle 1, ó. É uma lateralidade aqui. Pensei que ia ser uma tendência super forte de alta, mas não, ele tá lateral. Lateral é até bom para trabalhar, porque ele não dá muito, mas também não toma muito. Agora esse meu aqui, ó, eu vou botar aqui para baixo do 8. Não é possível que ele ainda volta para usar. Se ele voltar, ele me tira com 350 pontos. Aí aqui, pessoal, o que que eu vou considerar? Se esse candle 10 ficar pelo menos acima do anterior, tá bom demais. Mas ele já paviou muito aqui. Agora, tinha já era que subir. Porque esses pavio aqui não é bom. É sinal de venda, né? Que nem aqui embaixo, ó, foi sinal de compra, tá? Três paviozinhos aqui, depois três paviozinhos aqui, agora três paviozinhos aqui, ó. E esses três paviozinhos daqui ainda foi assim, ó, né, ó, ascendentes. Agora, pessoal, se esse candle 10 aqui tá fechando, falta 20 segundinhos. Ele tá fechando acima do anterior e acima dos 50% dele mesmo. Se ele deixar um paviozinho considerável aí, eu já entro logo em um scalperzinho de compra. Porque o alvo do scalper é na máxima dele mesmo, ó. Não nasceu com pavio considerável, ele já deu alvo no anterior. Se ele já deu alvo no anterior, agora ele está mostrando que ele vai cair. Mas é bom ele pegar o meu gain agora aí, ó. Porque aqui, se ele pegar meu gain, eu já faço scalper de venda já. Olha, pessoal, aproximou no meu ganho, ó. Chega, desci um pouquinho para baixo, 5 pontinhos. Tava 680, voltei para 675. Se ele pegar o meu ganho aí, como esse aqui fechou carequinha sem É pavio, quem? pronto, pegou. Agora eu penduro uma venda bem aqui, ó, na mínima dele. Quando ele mudar de cor para vermelho, ele me paga. Por quê que eu tenho que descer? Porque esse aqui fechou careca, tem esses paviozinhos aqui para trás, região de venda. Quer dizer, não é região de venda. Nessa parte dessa fibra aqui, pessoal, já é uma região de venda, na verdade.
Aqui não podemos mais comprar. Comprar é aqui embaixo onde eu comprei, ó. Aí já é região de venda mesmo. Aí, ó, pegou. Região de venda. Comprar é aqui para baixo. Olha, devido a essa pave usada, ó, pagou. Quem? Tá vendo? Ele é na velocidade 1, não é que tá na velocidade 2. Agora, se ele testar esse rompimento aqui, ó, ou descer um pouquinho mais abaixo assim, eu já entro na compra de novo. Que agora eu não vou entrar numa compra de qualquer jeito com um pavio tão forte assim. Que esse pavio forte aqui é sinal de venda. Agora, só que eu só vou permanecer aqui com a ideia de venda se ele fizer essa negação de máxima aqui, ó. Vou botar uma linhazinha fluxa bem aí para vocês verem. Olha, ó, rompimento. Tá vendo? Ó? O 10 rompeu o 9. Ele não veio nem testar. Tá aí formando esses 2 dias esse bombonzão. Então, vamos ficar em paz nele. Não faço mais operação nele, porque eu já peguei uma. Eu sou muito assim. Quando eu pego uma operação num candle, eu já não faço mais. Eu espero ele fechar. Até porque o candle de 60, ele falta 7 minutinhos para ele fechar. Ó. Quando o candle de 60 falta 5 minutos para fechar, ele dá uma volatilidade mais forte. Ele pode estopar a gente em algum canto aqui. Pode dar um pavio bem forte e voltar. E quando ele também está aberto, 5 minutos depois que ele abre, ele também é um pouco perigosinho. Só se for muito bem confirmado aqui nos 5 minutos que devemos pegar, tá bom, pessoal? Tô passando aí muitas dicasinhas, que é muita visão, assim, muita coisa que eu olho no gráfico, muita coisinha que eu olho mesmo, sabe? Então, tudo que eu consigo ver aqui, eu vou falando para vocês. Que já é o tempo de tela, né? Esse que já é o feeling que o pessoal chama. Tipo, de tanto olhar para a tela, a gente já consegue saber mais ou menos o que Endo quer fazer. Pra vocês verem, aquela paviuzada forte que deu, ele veio e pagou meu scalp e olha ele subindo de novo. Não veio testar os 50% do anterior, por isso que eu não entrei na compra. Mas ali era a região de venda, essa região da fibra é região de venda. Ó. Ele veio aqui, pagou só um scalpzinho e foi com tudo. Aqui não é região da gente comprar. Região de comprar é aqui mais embaixo. Aí deixa ele embora. Olha aí, ó. Por que que ele está indo embora forte, pessoal? Eu ainda disse, ó. Nos 5 minutos, né, de 5, 6, 8, aproximando os 5 minutinhos aqui do candle de 60, ele fica doido. Ele dá uma volatilidade muito forte nele. Sempre é assim. Nas trocas de horas. Tipo, agora é 9, né? Aqui no mercado está sendo 9, está passando para 10 horas. Próximo candle das 10. Aí a gente tem que ficar bem espertinho nesse horário aí. É melhor não operar, ficar fora aí para ver o que que vai dar. Olha, eu pensei que o candle ia ficar aqui acima, ficando acima do último rompimento, tá top. Mas se ele romper ele mesmo, romper o anterior, melhor ainda. Melhor ainda se ele romper o anterior. Olha aqui, pessoal, eu pausei um pouquinho a reunião aqui para esperar o mercado passar dessa zona. Olha só, 5 minutos antes desse candle aqui fechar, não fiz operação. E 5 minutos depois que ele fechou, também não fiz operação. Aí esse candle que rompeu isso na região dos 50% dessa fibra de alta, esse aqui já está negando o movimento. Se ele fechar negando esse movimento nesta região, eu vou comprar com uma. Olha, pessoal, já comprei logo, que testou para baixo. Pegou. Quem? O meu alvo, pessoal, é aqui, ó, Quem? no topozinho da fibra. Pronto. Meu alvo é no topo da fibra. E o meu stop loss já está com 10 pontos. Não é mais nem stop loss, é stop gain. Só para sair positivo aí. Se caso ele volta com tudo, ele não me dá prejuízo. Ele me tira com 10 pontinhos para me pagar minhas taxas. E vamos ver o alvo. Por que esse alvo? Porque o alvo da fibra, né? Quem? Olha aí, pessoal, terminou de me dar o alvo. Por quê? Olha aí, ó. Região de compra, alvo da fibra. Tá vendo? Agora aí vamos ter que esperar ele fechar para ver o que que ele vai fazer, se ele vai romper. Se ele romper, a gente pega um teste de rompimento aqui e segue com o trade. Tá bom? Então agora aí não é região de fazer mais nada de novo. Aqui não é região de venda, né? Quer dizer, aqui não é região.
de compra, é região de venda. Só que se ele fechar rompendo, a gente pega o teste de rompimento. Então agora é só esperar ele fechar e mais nada. Aí eu mudo a fíbula para cima dele, porque vocês viram, né, pessoal? Ficou aqui nessa regiãozinha do candle 1 aqui muito tempo, ó. Olha, ó. Olha aí. Um pouquinho que saiu aqui, ó, do candle para baixo, ele voltou e paviuzou tudo isso e está só subindo, ó. E nos informou venda e nos informou compra. Por quê? Olha aqui a fibra. Olha, aqui essa região da fibra é região de compra. Ele negou na região dos 50, negou o movimento de mínima e pronto. Alvo no final da fibra. Acabou o papo. Agora eu esperei esse candle fechar. Olha aí, pessoal. Peguei atrasado, mas peguei um scalpzinho aí, ó, de 40 pontinhos. Bora ver se ele paga. Por que que eu peguei esse scalpzinho, pessoal? Porque, olha só essa paviuzada imensa. Pagou. Again. Era para mim ter pego aqui quando ele abriu mesmo. Aí eu pensei, meu Deus, ele testou para baixo, perigoso ele para cima. Mas só dele ter deixado esse pavio tão grande e fechado aqui abaixo do último topo, foi venda, até nos 50% dele mesmo, vamos dizer. Agora eu vou passar minha fíbula para cima e esperar o próximo. Por que que eu fiz venda? Porque nessa região aqui da fibra, ó, se faz venda, mas é com a paviuzada imensa dessa, tá bom? Agora, se você chegar aqui embaixo, a gente faz compra de novo. Agora podemos subir a fibra, né? Olha, ó, última pernada aí. Aí, ó, agora nós já estamos numa região de compra. Aonde ele está aí é uma região de compra, de alta, para subir novamente. Olha aí, pessoal, o candle está quase fechando em uma região de compra, que a Fibonacci está aqui, tá? Essa região de baixo aqui é a região de compra, abaixo da linhazinha vermelhinha da Fibo, tá? Aí só que eu quero esperar ele dar alvo logo aqui embaixo dele, porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, olha a linhazinha verde, ó, já deu alvo. Agora no retorno eu já compro. Ó, já deu o alvo, tá? Ele tá vindo dar alvo muito bem dado aqui, até embaixo dessa fibra. Mas aqui, até aqui onde essa fibra tá aqui, é região de compra, que eu não posso vender, ó. Mas aqui ainda é região de compra. Vou pausar um pouquinho aqui, pessoal, para me dar uma dica aqui para vocês. Olha só, esse mercado fez isso, tá? Aí aqui é região de compra para ele subir, tá? Vamos dizer. Mas se ele não subir e ele vir até esse 50% daqui, ó, dessa. Aqui existe um 50% de uma pernada secundáriazinha aqui, ó. Máxima, mínima e 50, bem aqui. Aí aqui também é região de compra. Aqui eu só não posso vender, porque às vezes eu vendo pensando que ele vem em peça final de fibra e ele vai lá para cima de novo. Aí, pessoal, aqui é essa azul é a fibra de alta primária. E essa rosinha aqui, ó, é a fibra secundária. Aqui é região de compra, na fibra primária, né, na fibra azul. E aqui, ó, é regiãozinha de compra nessa fibrazinha rosa. Então, quer dizer, em vez de eu comprar aqui, eu já posso comprar aqui, ó, que aqui também é região de compra. E nessa região aqui dessa fibra, eu só não posso vender. Contar que ele vem para cá ou que ele vem romper tudo isso aqui. Vender eu não posso, mas comprar eu posso. A região de compra, eu tenho que esperar ela aqui ou aqui embaixo dessa fibra. Aqui é região de compra também. E aqui nesse 50 e aqui nesse 50 porque é da primária. Sei se vocês entenderam aí, porque tem muito 50% que a gente fica de olho, né? Então, bora botar o mercado para rolar aí. Se ele voltar para cá, para essa região dos 50, mesmo que ainda em movimento, eu vou comprar, porque ele já está deixando pavio. Se ele deixar pavio aqui nessa regiãozinha aqui, eu compro, ó. Vou até logo pendurar essa ordem de compra nesse 50% bem aí, ó. 50% da secundária. Tem mais embaixo um pouquinho, que na verdade ele é mais embaixo um pouquinho. Ele é entre a linha, essa linha picotadinha e a linha dos 50 mesmo. Tipo no caso o 38, né? E o 50.
Bora ver se ele volta. Se ele voltar, ele vai deixar pavio e vai pegar o meu bem. E eu não tenho um pingo de medo de ficar nessa compra. Por que que eu não tenho um pingo de medo de ficar na compra? Porque aqui é região de compra e no 50% da Fibuzona Grande também aqui é região de compra e ainda com pavio grande. Se ele pegar minha compra aqui, obviamente esse tamanho de pavio aqui ele deixou para trás, ó. Aí a gente pode ficar tranquilo na operação. Falta 2 minutos para ele. E olha o tamanho do pavio que ele já está querendo deixar. Aí é região de compra, onde eu botei a minha ordem. Aí aqui, pessoal, se ele pegar a minha ordem aqui, ó, pegou. Eu vou botar meu alvo aqui no final da fibra secundária. Ó, É quem? beleza, já pegou meu parcial. Aí, como eu entrei com parcial, ele pegou a parcial, já fiquei positivo. Para mim, se ele voltar aqui, ele não me tira mais no zero. Aí, se eu peguei pela fibuzinha, eu vou até tirar essa fibuzona aqui, olha, aí, ó. Se eu peguei pela fibo rosa, eu vou esperar o meu alvo pela fibo rosa. É aí, ó. O alvo é aqui no topo dessa fibra. Só que eu tenho que imaginar que aqui é os 50% da fibra azul, tá? Aqui também é região de compra. Só que pode ser que, como eu peguei essa compra aqui agora, ele chega no alvo dele aqui e fica sofrendo dificuldade para subir, porque é 50% da outra fibra. E olha só o candle de 60, pessoal, já passou 35 minutos. Ele já passou 25 minutos, né? Ele já foi lá em cima, ó, paviusou tudo e olha ele voltando aqui para dentro de novo. Sendo que esse candle 2 que está aberto aí, ele tem obrigação de ficar acima até do 9 aqui, ó. Ou é melhor se ele ficar acima daquele topozinho, porque já tem muito pavio para cima. Aqui ele já está formando muita fraqueza. Quando é muito pavio assim, é sinal de queda, né? Olha aí, pessoal, não pegou, mas aqui tá uma informação linda para mim. Aqui eu já pego scalperzinho com 2. Vocês querem ver? Por que que eu vou pegar scalperzinho com 2? Caso que bem aqui, ó, tem aquele meus 3 paviozinhos, ó, ele vindo para baixo. Olha ele vindo para baixo. Vou ficar aqui, ó. Quando ele mudar de cor, eu pego meu scalperzinho. Ou então, pelo menos ir no 50% do anterior, né? 50% anterior. Se ele fraquejar aí, eu já pego. Que aí é região de compra na mesma fibra rosinha. Olha, peguei até um pouquinho antes. Aí, ó, já É pagou. quem? Tá vendo? Mas ele pode vir mais embaixo um pouquinho. Olha, ó, a região de 50 voltou, tá vendo, pessoal? Já peguei um nele, não vou pegar mais. Eu amo fazer scalpa, pessoal, quando tem pavio assim, ó. Que nem, ó. Aqui teve esse pavio desse tamanho. Aqui, pode botar outro scalperzinho aqui que sempre paga, ó. Ó, podendo mudar de cor aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Tipo assim, na mínima do 16 aqui, ele paga de novo, porque ainda faltam 3 minutos. E esse pavio tão grande aqui para baixo, ele não me mostra mais que ele vai vir aqui para baixo de jeito nenhum, com um pavio desse tamanho. Igual aqui para cima, ó, o pavio daquele tamanho, ó, o tanque que ele caiu. Agora, aqui nesses fundos, ele formou um pavio desse tamanho, lógico que ele vai querer subir de novo. Mas agora aí já tá dando um calorzinho, né? Bora esperar para ver se paga. Aí é região de compra da fibra. Aqui é região de compra dessa fibrazinha secundária que nós colocamos aí. Ela, tipo, nesse movimentão aqui, ela não tem nada a ver essa fibra. Ela só tem alguma coisa a ver quando a gente coloca a outra. Olha, pronto. Aí a gente sabe que ela é 50% dessa outra aqui, ó. Então, porque toda fibra, ela tem aqui nessa região aqui, é perigoso, ó. É igual aqui nessa região aqui, dessa fibra azul, da fibra azul aqui, ó, para baixo, é perigoso ele subir. E aqui existe essa rosinha. É igualzinho aqui em cima, também existe uma rosinha aqui. Quer ver? Vou colocar uma totalmente verde ali para vocês verem. O que que eu imagino nesse mercado? Eu fico vendo coisas colocadas da máxima até nos 50% dela mesmo, não encontra com a rosinha. Aí, ó, tá vendo? A mesma verde que eu botei aqui para cima é essa rosinha que está aqui embaixo. Então, no meio.
da fibra maior tem essa menor sempre, para baixo e para cima. Aí, para onde o mercado tá, a gente deve colocar ela aqui, que é região de compra. Olha o tanto de pavio que ele está deixando, nessa fibra rosinha, aí é região de compra. Falta 40 segundos, eu não vou mais fazer compra aqui, que ele já está me dando calor naquela compra lá. Mas eu tenho que ficar nela. Só sai dela se o candle fechar aqui para baixo. Game. Ó, pegou e pagou. Só sairia dela se esse candle fechasse aqui para baixo, dos 50% dessa fibra aqui, ou viesse me estopar mesmo, era o jeito de esperar. Olha, agora se ele fechar, eu já passo meu stop loss para baixo do 18. Vou deixar o stop loss abaixo do 17 mesmo, pessoal, para não ficar. Aí, ó, já pegou meu alvo. Game. Pronto. Já pegou, tá bom demais. Agora, esse aqui terminou de abrir. Com a pavilzada lá para cima, peguei minha venda. Vocês podem ver que vai pagar. Por quê? Olha essa pavilzadinha, no final da fibra rosa. E esses dois candles aqui, mais um, três pavilzinhos. Entendeu? Ó, pagou. Game. Mesma coisinha, pessoal. Três para baixo, três para cima. Ó, eu vou riscar para vocês verem aqui, ó. Ó, três paviozinhos, ó, pagou scalp nesse verdinho. Aí aqui, ó, três paviozinhos, ó, pagou esse scalp no vermelhinho, tá? Aqui, pessoal, olha, três paviozinhos, ó, pagou scalp aqui no 10. Aqui, pessoal, 5, 6 e 7, ó, pagou scalp no 7 quando ele mudou de cor lá para cima. Mudou de cor não, quando ele passou para cima do 5 aí, ó. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. Olha, já voltou para lá, mas pelo menos ele pagou o scalpzinho. Agora aqui ele já está no final da fibra rosa, na região de compra da fibra azul. Aqui é uma região de compra da fibra azul. Então, bora ver o que que ele vai fazer aí. Agora eu não faço mais nada nesse scan. Tem que esperar ele fechar agora. É muita informação, né, pessoal? Que o olho da gente já fica visando, olhando tudo isso aí, e fica visando esses movimentos. Olha, o paviozão de novo, deixando pavio, tá mostrando força de venda. Espera ele fechar, porque nele eu já fiz a operação. Então, agora não dá para fazer mais nada. Mas olha aí, pessoal, a boletinha, que maravilha. Olha, 2.000 e poucos pontos. Entrando e saindo, né? Que eu pensei que eu ia ficar só numa operação conduzindo. Mas ele tá voltando muito, ó. Olha, olha, olha onde ele vai lá, onde ele volta aqui, ó. Tá bagunçado. Aí não dá para fixar numa operação, não dá de jeito nenhum. Bom quando ele pega uma super tendência, né? E vai embora, dá pra gente ir segurando. Agora aqui ele dá tudo e toma tudo, dá tudo e toma tudo. Se a gente ficar, a gente perde tudo que ganhou. Então tem que sair no alvo e pronto. Olha aí, pessoal, ele abriu agora, né? Abriu agora aqui, ó. Se esse último candle 19 fechou careca e ele tá paviuzando desse jeito, ó, vou entrar bem aqui, mas eu vou pegar uma parcialzinha aí. Bora lá botar na parcial, 5 contratos, bora ver se ele paga meu stop. Eu já vou entrar aqui de novo no mesmo lugar, pessoal, com o stop e a parcial. O stop é uma coisa, se ele pagar, pagou, e a parcial aí com o alvo lá na cabeça do anterior. Bora ver o que que ele vai fazer aí. Eu peguei ó, agora pegou meu parcial. Tinha pegado só o meu scalper, né? Então eu tô comprado aqui, ó, com 7. Por quê? 5 é parcial e 2 foi o scalper. E ele tá me devendo os dois ainda, ó. Vou colocar os dois stop um em cima do outro aqui, pessoal. Aqui mais para baixo assim. Não é possível que ele vai me dar um stop de mão cheia. Tá vindo para baixo da fibra azul. Eu acho que ele não vai descer para baixo dessa fibra azul aí. Agora tá me dando medo, que ele tá muito forte para baixo. Mas aí é uns fundos. Aí é região de compra. Vocês podem ver, olha o tanto de fundo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Aqui tá minha fibra azul, ó. Aqui tem o 14, o 13, o 11. Só que aqui tem o 10, o 9, ó. Me dá vontade de puxar meu alvo só um pouquinho para baixo. Porque ele pode vir para usar isso ainda, ó. Mas vou deixar, que aqui tem uma linha branca, ele está protegido abaixo da linha branca.
Se der o stop aí, vai ser stop de mão cheia. É triste pegar um stop desse, por isso que é bom esperar ele para usar muito e voltar, né? Mas olha aí, tá dando calor, muito tempo para pegar a parcial, isso é triste. Agora eu me animei, que o pavio ficou grande. Nos fundos e na fibra azul. Pronto, Again. pagou. Agora eu vou até, pessoal, tirar a fibrazinha Again. rosa daqui. Que agora o alvo dele é na cabeça do anterior. Colocar nos 50% da fibra. Pronto, bem no, na linha dos 50% da fibra. Porque é na cabeça do anterior, né? O anterior chegou na região dos 50%. E lá é esperar agora. Ver o que que vai acontecer. O meu stop gain já está aqui, ó. Posicionado. 25 pontos. Ou eu ganho 25 pontos. Não, ou eu ganho 25 pontos, ou eu ganho 515 pontos, né? Aí agora eu vou mudar minha ordem aqui para scalper e vou colocar dois contratos para mim, se precisar de fazer a favor aqui dessa operação, eu faço scalper a favor. Aonde que eu posso fazer scalper a favor? Aqui, ó. Se essa linhazinha aqui, pessoal, que veio, eu vou colocar para vocês verem. Se ele fizer negação aqui, ó, o 19 rompeu o 18. O 20 já está querendo negar. Se ele fizer negação, o próximo testar, dá scalper de compra. Mas caso contrário, é só esperar o Keno trabalhar. Já falta 40 segundos, esperar. Se ele negar aí, eu já entro. Mas só dele fechar acima da mínima do anterior aí para cima, eu já entro. Mas o melhor é se ele negar. Ficar aqui com a mãozinha. Falta 22 segundos. Bora ver o que ele vai fazer. 3 segundos está negando, pessoal. Entrei. Porque ele está negando. Ó, pegou. Again. Só que o alvo dele seria na cabeça do anterior. Eu peguei só 30 pontinhos. Mas eu podia muito bem puxar o alvo aqui para cima. O alvo dele é lá. Porque ele fechou acima dos 50% dele mesmo. E esse aqui já nasceu indo logo para cima. O ruim foi que ele nasceu indo logo para cima para ir lá dar o alvo. Olha lá, ó, já deu o alvo. E agora ele pode vir aqui por 50 para testar a negação que ele ainda não tinha testado. Vocês podem ver a negação lá do 18, ó. Nasceu bem rentezinho com ela, né? Mas não testou nada para baixo, ele foi só para cima. Se eu não tivesse comprado, do jeito que ele tá fazendo aqui, dava venda, que ele pode vir, ele já deu o alvo dele aí, ó, e tá enfraquejando. E como ele nasceu testando para cima, é ótimo para uma vendinha aqui, ótimo, porque ele nasceu testando para cima. Mas vamos ver o que que ele vai fazer aí. Tem candle, pessoal, também que nasce testando para cima e não vem mais para baixo, vai embora logo direto. Isso acontece muito também, muito, muito, muito. Tá vendo? Mas pelo menos um scalpzinho de compra, ó, porque o anterior fechou acima dos 50 dele mesmo e ainda negando. Aí pode entrar no primeiro ou segundo desse outro aqui, que ele paga porque o alvo dele é na cabecinha do anterior. Olha os candles de 60, pessoal. O que que tá fazendo? Falta 18 segundos para ele fechar e ele tá um doji de novo aí, ó. Gatilho com gatilho no topo. Se ele fechar assim, né? Com 18 minutos, ele fechar acima dos 50% dele mesmo, vai ser ótimo. Vou colocar uma fibra bem aqui, quer ver? Já que ele está quase fechando, deixar essa fibra aí, ó, gatilho com gatilho. Bora ver se ele vai fechar acima dos 50, pelo menos. Gatilho com gatilho aí no topo. E esse candle que está aberto, falta 2 minutos para ele. Bora ver o que ele vai fazer. Olha aí, pessoal, ele falta 16 segundos, tá bom? Se ele fechar rompendo, que ele já negou aqui, né? E já está indo embora. Se ele fechar rompendo, ó, o anterior, dá teste de rompimento, ainda numa região de compra, porque a fibra grande está aí. Olha, já entrei, posso sofrer um calorzinho porque eu entrei rápido. Olha aí, pessoal, eu peguei aqui, ó, no teste de rompimento. Olha, pagou. Again. Por quê? Eu peguei aqui no teste de rompimento, só que eu peguei com ele caindo. Aí ele me deu esse calor muito grande. O certo é esperar ele vir tudo para depois que voltar a gente pegar o teste de rompimento.
Porque se você pega logo de primeira, você tem que aguentar esse calor. Porque geralmente ele volta. Mas até onde ele ia vir, hein? Aqui tem uns 50% aqui, foi onde ele veio, ó. Na mínima da esquerda aqui é uns 50% do anfíbio daqui, aqui, ó. Foi lá e pagou. Pronto. Resolvido. Bora ver se ele vai dar o alvo agora. Que é nesse lugar aí que ele tá. Bora lá. Eu mudei a fibra lá por 60, por isso que a fibra mudou aqui. Bora ver o que que eu faço aqui, pessoal. Quer ver, ó? Olha lá, a fibra é essa daqui, ó. Agora, se eu botar para cá, ela é uma fibra de baixa, mas ela é uma fibra de alta. Vou ficar com essa fibra aqui até esse canto fechar, pra ver se dá meu alvo ou não. Porque eu botei meu alvo aqui porque era os 50% dessa fibra de alta. Agora, se ele fechar para baixo aí já dá outra fibrazinha aqui de queda para. Bora ver se ele vai lá dar meu alvo. Tá numa região dos 50, pessoal. Ele entrou para dentro da região dos 50. A obrigação agora desse candle aqui, na verdade, já é. Ai, É pegou. quem? Sei que não ia pegar. A obrigação desse candle aqui é romper esse anterior. Se ele não romper, o outro cai. Porque esse aqui é uma região de 50, né? Da fibra de alta. Aqui ele tá tão lateral, indo para cima, indo para baixo, que tá até difícil de colocar a fibra. Aqui cabe fibra de alta e cabe fibra de baixa, viu? Por isso que eu tirei a fibra agora. Bora ver o que que ele faz aí mais um pouquinho, ver o que que a gente faz nesse mercado, pessoal. Que aqui já tá dando 11 horas da manhã nesse mercado aqui, né? Mas ele vai lateralizar lá para o meio-dia, né? Ainda tá bom o mercado. Mas olha só a boleta, que maravilha, pessoal. Se fosse pensar no financeiro em dinheiro, olha quanto já deu. Só que operando pesado, né? Com 5 contratos e 2 contratos nos scalper. Tinha que ter aí pelo menos uma banquinha de R$ 5.000, 4.000, né? Claro que dá para fazer tudo isso até com 1.000, 1.500, mas é muito arriscado. Então é melhor um de 4.000. Aí que se ele voltar contra, que nem antes, ele me deu um calorzão, acho que foi por aqui, ó. Ele nem mexe no dinheiro que a gente tem na banca. Porque se ela tiver muito pequena, muito baixinha, um calorzão desse aqui, com 7 contratos com a mão cheia, que nem eu tava, pode ser que estopa a gente. A corretora tira a gente, né, da operação. Eita, o mercado ainda tá lateral. Olha só, pessoal, os dois candles de hoje desse do mercado aqui, ó, os dois ainda ninguém. Olha, ó, tomara que existe um rompimento agora, né? Porque ele não rompeu os candles anterior e ninguém rompeu ninguém, né? Ele tá aí, dois gatilhos aí, ó, no candle de 60. Por isso que tá lateralzão assim. Bora analisar. É triste o mercado desse jeito aqui, triste, a gente não sabe o que fazer, ó. Eu tô ganhando por quê? Porque eu tô entrando com a mão cheia, fazendo a parcial e sofrendo até calorzinho. Ó, Kendo Careca, pessoal. Entrei, ó. Fechou o Kendo Carequinha. Tava falando e nem vi. Ainda bem que ele já foi lá em cima, voltou e testou, ó. Kendo Careca e com teste desse. Ainda bem que eu já vi, É foi no teste, quem? ó. Pegou. Tá vendo? Kendo careca, pavio usada, scalper, pronto. Que nem aqui embaixo, ó. Kendo careca no 19, pavio usada, scalper. Olha que ele foi. Agora é a mesma coisa, ó. Kendo careca, pavio usada, scalper. Tá vendo, pessoal? São coisinhas simples que a gente analisa e que dá certo. Só que tem que esperar acontecer. Tem que esperar o olho brilhar e falar assim: olha aqui, aqui dá, que nem eu tava olhando aqui o de 60 falando aqui. Quando eu olhei, ele já tava voltando aqui, assim, veio esse careca, ó, primeira de bom. Agora, pessoal, só se ele voltar tudo, pegar a teste de rompimento aqui, ó. Já com a pavia usada dessa que ele tá dando para baixo, se ele voltar aqui para pegar esse teste de rompimento, já dá, mesmo que aquela pavia usada que ele deu para cima. Porque aí o pavio também tá sendo muito forte para baixo. Com aquela pavia usada para cima, não dá para pegar é qualquer paviozinho aqui, não. Porque se ele deu aquela pavia usada imensa, ele quer cair muito. Temos que ficar esperto. O melhor mesmo é se ele paviuzou tão grandemente assim, não pegar a compra nem esquenta mais, não. Porque ele está dizendo que ele quer cair. Olha aí, pessoal, falta 14 segundos e ele está numa região de fundo, olha. Fundos ascendentes.
tá bom? Então aqui já é compra, apesar daquela paviuzada zona, mas aqui já é compra. Olha, fechou meio carequinha, testou para cima, agora se ele vir para baixo testar a linha branca, é o segundo toque na linha branca. Aí eu pego essa compra. Olha só, isso aqui, essa informação. Fundo, 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 fundo. E aqui pode ser um fundo. Aqui foi um fundinho mais baixo, né? Do que esses dois aqui, ó. Mas se ele usar aqui esse fundinho aqui e querer voltar, eu entro na compra. Pelo menos scalper. Scalper mesmo. Porque isso aqui tá muito grandão para baixo. Quando dá muito vermelhão assim, apesar que tá nos fundos. Mas isso aqui ainda não é um fundo, né? Que foi um fundo mais baixo. Vai que ele vem formar um fundo mais baixo. Mas pelo menos dois toques aqui na linha. Vou colocar, pendurar aí, ó. Pendurei e pegou. Ó. Dois toques na linha branca. Scalpzinho com dois contratos. É Pagou. quem? Tá vendo, pessoal? Ó, dois toques na linha branca. As marcações que a gente faz. Então, elas seguram, elas valem para alguma coisa. Depois que rompeu essa linha branca para cima, foi o 10 que rompeu ela. Olha só, ninguém mais veio, ó. Só paviuzou, ó. Ó, agora se ele romper, ele é um herói aí, né? Aí tem essa outra linha branca aqui, ó, pra gente pensar nela. Olha aqui, pessoal, o que foi que aconteceu? Esse candle aqui, ó, ele fechou acima dos 50 dele mesmo. Esse aqui abriu, já pagou logo um scalpzinho de compra. Não peguei, mas pagou. Ó, no primeiro segundo dele ele pagou. Por que que ele pagou? Porque o alvo era no topo do anterior, ele já deu o alvo. Ó. Sobejou, ainda deu um alvo até alto. Agora, ele pode vir P50 aqui. Vou pegar um scalpzinho de venda. Porque ele pode vir É P50 aqui. quem? E o de 60 fechou. Olha como é que o de 60 fechou. Abaixo dos 50% que nós tinha colocado anteriormente, ainda abaixo dos 50% dele mesmo. Tá vendo? Ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e gatilho com gatilho tá abaixo dos 50. Então nem tem medo aqui de pegar essa vendinha aqui, ó. Tá? Por essa informação aqui, eu nem tenho medo de pegar essa vendinha, até porque o alvo é no final desse candle 2 aqui agora, dos 60. O alvo é nesse finalzinho aqui, ó. Tá, pessoal? Vou até botar uma linhazinha fluxo aqui. Olha só. Pronto, o alvozinho dele é nessa linha fluxo aí. Olha aí, ó, testou os 50% e foi embora. Deu scalper também. Tá vendo? Dava scalper. Pagou lá em cima, aí ele veio para os 50%. Pagou. Não ganhou os 50% e voltou, dá scalper de novo. Pagou aí scalper de compra. Então, pessoal, os 50% de cada candle, ele vale muito pra gente. Vale muito, 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 muito. Olha aí, pessoal, meus três paviozinhos, ó. Não peguei esse scalper aqui. Mas tinha pago, ó. Tá vendo? Pra cima, scalp de compra. Sabe por que que eu não peguei ele? Porque já tava menos de um minuto, ó. Menos de um minuto. Agora, no outro eu já pego, no próximo candle. Abriu, eu pego. Por que que eu pego? Porque o terceiro candle não rompeu, aí, no caso o 25 não rompeu o 23 para baixo, o outro tem que subir. Ó, peguei. Por que que eu peguei? Eu posso sofrer esse calor dele, vir para usar a linha branca de novo. Antes dele me pagar. Mas eu já entrei consciente, sabendo que ele pode vir aqui, tá? Por quê? Fazer a leitura de quem dá canto para vocês. O 25 tinha que romper o 23, que é ímpar, romper ímpar. Quando o 25 não rompe o 23, o 26 tem que romper a máxima do 25. Então é lá para cima que ele vai. É o quarto candle que nós chamamos aqui. Esse é o quarto candle, tem que subir. E ainda mais com aquela minha informaçãozinha que eu falei para vocês. Olha os paviozinhos, ó. É quem? Olha aí, é game, já pagou. Olha os paviozinhos, pessoal. Tá vendo, ó? Três paviozinhos, quatro paviozinhos, ó. Três aqui, ó. Mas pegando desde o primeiro, olha aí, ó. Então, aonde forma esses paviozinhos para baixo ou paviozinho para cima, dá scalp, dá meta só nisso aí. Se a gente querer pegar a meta, seis scalpers por dia, somente nisso aí, já paga. Já paga, ó, pagou o scalperzinho. Ele foi dar o alvo dele lá nos 50%. Só que ele pode vir aqui nessa mínima aqui de novo para voltar a subir. Por quê? Porque essas mínimas dele aqui, ó, ele ficou sem teste. Ele tem que vir testar a linha branca
ou a mínima do anterior. Ele deve ver alvo aqui. Por que ele deve ver alvo na mínima do anterior? Porque o anterior, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Então, esse candle que abre, dá alvo aqui embaixo. Vamos ver se ele vai dar o alvo lá embaixo, né? Daria venda, mas não é uma regiãozinha de venda. Então, eu entrei na compra consciente que ele pode voltar para me dar o calor. Mas ele não voltou muito, melhor ainda. Olha isso, pessoal. 3.000 pontos, 3.042 pontos. Olha aí, R$ 600. Aí aqui, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou já encerrar aqui, por quê? Porque tá lateral, ó. Eu imaginei que esse mercado ia ser uma tendência boa de alta aí, pela informação que ele me deu antes. Mas se esse candle aqui fechar acima do 25, ainda tá só os pavios. Acima da linha branca, eu ainda entro mais um scalpzinho, vocês querem ver? Se ele não romper o anterior, pode entrar no scalpzinho. Pronto. Ele tem, tá vendo, pessoal? Olha, não pegou, né? Não pegou não, pessoal. Pegou agora, ó. Pegou atrasado. Já tinha era pago. Por que que eu entrei nesse scalpzinho? Vou explicar para vocês, mas ainda está em tempo. Porque o alvo dele é na cabeça do anterior. Ó, deu. Quem? Por que na máxima do anterior? Porque esse candle 26 ele fechou acima da linha branca, com a paviuzada muito forte, acima dos 50% dele mesmo. O próximo nasceu, testou malmente aqui os 50%, foi dar o alvo no topo dele. Já que essa linha branca ninguém rompeu ela, faz muito tempo que ninguém rompeu ela, ó. Tá vendo? Então, ele fechou acima dos 50% dele mesmo. E acima da branca, ele tem alvo no topo dele. Foi lá onde o Kendo foi dar o alvo agora. Olha aí que maravilha, ó. Olha lá, pessoal, como vai certinho. Olha isso. Certinho. Então, se você pegar o scalperzinho e botar um pouquinho para baixo aí onde o meu ainda ficou, deu. Apesar que eu entrei atrasado, que eu bati uma vez não pegou e na outra que pegou. Aí deu, ó, deu de novo, tornou a vir aqui nos 50% e foi lá de novo. Então, esses 50% aí vale muito pra gente. Vale muito. Então, pessoal, o mercado está lateralizado, tá? Pode ver aí, ó. Tá trabalhando ainda dentro do candle 1. Olha o candle 1 aqui, ó. E dentro do candle grandão do dia anterior. Então, tá uma lateralização aí, formando uns fundinhos mais altos aqui, mas tá meio devagar, tá bom? Então, o tempo também já deu um vídeo muito grande, muito longo, né? Aqui já é mais de 11 horas. Então, eu vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado aos inscritos, pessoal. Cada um que se inscreve aí, eu salto de alegria aqui, tá bom? E muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa um likezinho para mim aí, tá bom, pessoal, nesse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal para me ajudar, tá bom? Aí eu gravo cada vez mais conteúdos melhores aqui para todos vocês, tá bom? Cada dia mais que se passa, eu estudo mais e gravo melhores conteúdos para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.